Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu podcast Somos Infinitos. O meu nome é Nur Palma e hoje tenho aqui comigo Sofia Derame, nutricionista e doutorada pela Universidade de São Paulo, autora de 2 livros, um deles tenho aqui comigo, que é maravilhoso, e ativista contra as dietas restritas e completamente a favor de comer com prazer e com consciência. Muito bem-vinda, Sofia. Muito obrigada. Que bom estarmos Adorei. aqui a falar. Adorei o convite. Acho que é a minha primeira vez em Portugal num podcast. Ok, é a primeira de muitas. Vá. Olha, eu convidei-te aqui para falares comigo porque, de certa forma, eu sinto que tu foste uma grande orientadora no meu percurso alimentar, porque eu passei uma fase da minha vida, portanto, toda a minha vida tive excesso de peso e toda a minha vida tive em consultas de nutricionista, tive pensamentos na cabeça de qual é que seria o corpo ideal, até que me inscrevi num ginásio e depois consegui atingir o suposto corpo ideal, mas fui exatamente para o polo oposto, ou seja, eu passei de excesso de peso para um déficit calórico enorme, completamente obcecada com calorias, completamente obcecada com tudo o que eu comia, com pesar aquilo que eu comia, mas depois houve um dia que eu pensei, calma, eu estou a fazer tudo o que é suposto fazer, o que o mundo diz para fazermos e não estou feliz. O que é que se passa? E depois encontrei-te no meu percurso de vida, por interferência, ou seja, por contacto de uma amiga em comum, ou de uma estagiária que tu tiveste, a Maria, e percebi que existem, de facto, nutricionistas com pontos de vista mais equilibrados, mais humanos. E se calhar começo mesmo por aí, Sofia, no facto de hoje em dia e atualmente existe uma obsessão constante com a perda de peso, que está muito frequentemente associada à estética e à obtenção do corpo ideal, ou seja, o corpo magro. E olha, se calhar eu começo por te perguntar qual é que é o impacto que isto tem, qual é o impacto que isto tem na nossa sociedade? Nossa, muito obrigada por se abrir e contar um pouquinho da sua história, mas você vê exatamente o que a ciência comprova. O que você passou é cientificamente comprovado, ou seja, não é uma coisa que eu estou falando sozinha. A ciência comprova que fazer dieta restritiva, especialmente no intuito de emagrecer, pode ter uma alteração no seu comportamento alimentar. Até quem tem predisposição para transtorno alimentar pode desencadear um transtorno alimentar fazendo dieta, mas também ao longo prazo, fazendo dieta, aquele efeito sanfona, faz cada vez mais engordar. Então, a pessoa fica... Eu li no teu livro que 95% de 90% a 95% das pessoas que fazem dietas restritivas voltam ao seu peso ou engordam, não é? Voltam a reganhar peso. Agora, não é todo mundo que volta necessariamente a ganhar mais, mas o que a gente vê, que não tem consenso hoje, mas provavelmente 80% dessas pessoas que voltam a engordar depois da dieta, ganham mais. E se você conversa com a maioria, especialmente mulheres, porque o corpo da mulher ele é propenso a engordar. É interessante saber disso. Então, quando você provoca uma restrição alimentar, provoca uma perda de peso agressiva, porque muitas vezes essas dietas elas acabam com o corpo, Tornam o corpo reto mesmo. Exato, fazem secar, como todas essas dietas da moda, como low carb, etc. O corpo vai se defender, porque fisiologicamente ele se sente agredido. Ele vai modificar, vai ter uma série de adaptações metabólicas e do próprio apetite para fazer você comer mais. Ou seja, é como se nós, nos nossos antepassados, estivéssemos a passar fome, em escassez, e de repente o corpo reage, sente-se em perigo, mas assim que sai de fora de zona de perigo, volta a engordar. Então, tem isso, que é uma das hipóteses. Tem também o fato que o próprio sistema de regulamento do peso, que é bem complexo, ele é centralizado no cérebro.
Ok. E é muito ligado também ao apetite. Então, o que a gente vê? Quando você emagrece rápido, e não necessariamente fazendo dieta, né? Mas às vezes uma pessoa fica Ou doente, stress. um estresse, aí o próprio cérebro vai aumentar a produção de hormônios de apetite. Então, o próprio cérebro vai fazer que você pense mais em comer. Ok, é como se o nosso corpo e o cérebro está a proteger-nos, não é? Ou Ele seja, está procurando proteger, porque é a interessante gordura ver... protege. A gordura, se você pensa na caverna, muito tempo atrás, era uma proteção. Então, quem era muito magro, geralmente não conseguia sobreviver Pois é. na caverna. Agora, o próprio corpo, ele é simplificado, mas ele pode ver a gordura como uma proteção. Então, se você faz uma grande dieta, você vai assustar todo o seu equilíbrio e a tendência do corpo é querer engordar e até mais do que antes. E por isso, a gente vê que o efeito sanfona de emagrecer pela dieta e depois engordar de volta, geralmente vai com um ganho de peso a longo A longo prazo, ou seja, é como se o nosso corpo faz tudo para nos proteger. Portanto, ele vê-se em perigo. Mas você vê como é preocupante? Quando você estava com essa dificuldade com o peso, a única coisa que você provavelmente escutou é: Nur, é só fechar a boca e malhar, é só fazer dieta. Exatamente. Quando isso, na realidade, prejudica Exatamente. a sua Mas o saúde. que ouvimos, de facto, é para emagrecer é fechar a boca e vai treinar. É isso que nós ouvimos. É só preciso disciplina e foco. Sim. Mas, na realidade, isso tem um impacto gigante, tanto na nossa vida emocional, social, relacional. Porque eu lembro-me que eu deixava de ir a jantares com amigos para evitar um copo de vinho e comer pizza. Não, com certeza. E isso da sua cabeça ia atrapalhar o processo de emagrecimento. Exatamente. E você vê, foi muito simplificado pelo discurso da mentalidade de dieta, que é só uma questão de comer menos e malhar mais, ou seja, treinar mais. Simples, como se o corpo era um objeto simples, onde a única coisa que é importante é o que você come e o que você treina, a quantidade de atividade que você faz. E isso é longe da realidade. E desconecta-nos das nossas necessidades. Então, vai desconectar seu corpo do próprio equilíbrio dele. Claro que o que você come e quanto você treina é importante, mas não é só isso. E, aliás, o apetite, ao longo das dietas, vai aumentando. Por isso, o título do livro, O Peso das Dietas, é que fazendo dieta, não somente você vai ganhar um peso no corpo, mas ela torna-se mais pesada, não é? Mas também um peso de saúde mental. Exatamente. E a gente vê muitos transtornos alimentares começando após uma dieta restritiva. Sem dúvida alguma. E já para não falar de que hoje em dia nós somos completamente inundados de informação, não é? De dicas sobre nutrição, informação da demonização dos alimentos e que isso nos cria uma ansiedade tão grande que comer deixou de ser prazeroso. Concordas? É que eu vejo isto à minha volta. Você resumiu tudo, porque hoje um dos problemas não é tanto as dietas restritivas com certeza vão atrapalhar nosso metabolismo, mas também a alta preocupação, ansiedade sobre a comida. Hoje é difícil não escutar regras assustadoras sobre comida. Muitas pessoas sensíveis vão ficar assustadas e vão começar a ter uma relação complicada com a alimentação. Eu sinto que isso agora está muito presente na nossa sociedade. Muito. Eu sinto que é quase raro estarmos num grupo que não vai falar. Que não fala sobre isso. E você vê, isso é interessante. Eu chamo de tirania nutricional. Ou nutricionismo, não é? Nutricionismo, que é um excesso de ciência na nutrição.
o nutricionismo é reduzir a alimentação a uma questão de caloria e nutriente, né? Como a gente escuta, quando se nutrir é muito mais do que comer nutrientes, né? Comer é um ato social, um ato cultural, uma festa, um momento social. É muito importante quando você deixa de ir com os amigos para comer pizza, por exemplo, verdade. você perde uma grande parte do seu bem-estar. Sem dúvida. E a tua história tem muito a ver com isso, não é? Tu vens de uma cultura francesa. E os franceses comem com muita alegria e comem gordura, comem hidratos, comem muito queijo, não é? Nour, isso mudou já, hein? Ah, é? A França já está meio que globalizou. Na França tem muitas dietas, tem muito medo de comer. As pessoas estão sem glúten, sem lactose, é impressionante. Mas enquanto tu cresceste e depois quando foste para Nova Iorque, conta-nos um bocadinho da história e como tu viveste a nutrição. Exatamente. Então, eu me mudei para Nova Iorque já há 35 anos atrás. Então, muito tempo atrás. E na França não tinha tantas regras sobre alimentação. Então, tinha uma cultura do prazer. O que é importante é o prazer de comer, e até no guia francês estava escrito assim, que é um direito da pessoa ter prazer em comer. Olha que lindo. Que lindo, que lindo. Então, um nutricionista, qualquer, um médico, antes de tudo, tem que saber o que você gosta de comer e não tirar todo o prazer da vida fazendo essas... Sem dúvida. Mas é muito interessante essa questão porque parece que nós perdemos mesmo o prazer de comer à mesa com os amigos, de celebrar, não é? Nós celebramos muito a vida através da alimentação. E eu falo mesmo isto a nível pessoal, que é, eu passei de uma fase com bastante excesso de peso, tinha uma alimentação super tóxica, não treinava, não fazia exercício físico, a ficar completamente obcecada com a alimentação, ou seja... Era completamente o descontrole, depois o excesso de controle que não tinha também prazer não nenhum. Era saudável. Não era nada saudável. E depois, quando encontro o meu equilíbrio, engordei um bocadinho, mas depois encontrei o meu equilíbrio. Mas cada vez mais olho à minha volta, e porque eu tenho este chip dentro de mim, não é? A parte da alimentação e de ser um tema delicado na minha vida, não sei se sou eu que estou muito focada no tema, mas realmente vê-se à nossa volta um crescimento... que está a agravar, não é? E que parece que isto tem um impacto muito a nível social nas nossas relações. Muito impacto também na população jovem. E, infelizmente, a gente vê que hoje, até dentro das famílias, os pais não têm uma relação tranquila com a comida. Então, como que eles vão ajudar uma criança a ter uma relação? E você vê que é um tipo de bola de neve. E a gente vê que tem também um mercado bilionário, Nour, ao redor dessa questão da tirania nutricional. Sim. Então, faz muito dinheiro. Ela alimenta um negócio muito, muito grande. Então, não vejo isso, infelizmente, diminuir. O peso das dietas eu lancei no Brasil, que sou francesa, morando no Brasil, sou brasileira também. Lancei em 2014 e lancei com muito medo, porque era bem das pioneiras a falar sobre isso. E o discurso entrou, agora está bem repetido, muitas pessoas estão falando, mas o que eu constato, não melhorou, piorou. Porque agora tem um discurso que parece um discurso... sem restrição, de prazer de comer, mas com a cara de mentalidade de dieta. Sim. Aquele tal do comer limpo, exatamente onde você chegou. Comer clean. Comer clean. Confunde-se com o comer saudável, não é? É um comer saudável, agora só que como saudável, super controlado. Super controlado, é verdade. E tem um transtorno alimentar que ainda não é considerado como transtorno, porque ele não foi... ainda descrito totalmente, mas provavelmente no próximo manual de diagnóstico vai entrar, que é a ortorexia. Sim. É provavelmente o que você passou. Exatamente. De tanto ficar controlando a alimentação, controlando o corpo, que acaba colocando muitas regras e a pessoa fica presa dentro
de uma obsessão por comer saudável e que se torna não saudável. Porque Exatamente. começar a alterar primeiro a saúde mental, saúde social, você não sai mais. Sim, para ser magro e esbelto, não é? Só que perder saúde dessa maneira é uma pena. E perdemos o melhor da vida, porque Exato. eu acho que toda a gente concorda que os melhores momentos da nossa vida, uns dos melhores, são passados à mesa com as pessoas que nós amamos a comer, Exato, não é? É brutal. E você vê, é um prazer, comer é um prazer, é diferente de gula. Né? Pois eu ia te perguntar isso. Isso. Aprender a comer com prazer é uma arte, na verdade. Que, se você pensa nossos ancestros, ou até nossos avós, eles tinham isso intuito, fazia Sim, parte. os tempos eram bastante diferentes também, Porque não tinha tanta preocupação. Exatamente. Então, hoje, na hora que você coloca alguma coisa na boca, o seu cérebro vai dizendo, será que você pode comer? Você já comeu muito, não pode, quantas calorias? E a gente tem uma confusão mental quase. A toda vez que a gente vai comer, especialmente algo que não é considerado saudável. E você já reparou, Nur? Tudo que é considerado não saudável é tudo que é gostoso. Já percebeu? É verdade, é verdade. Por quê? Porque a nutrição, ela simplificou tudo em calorias. Que é um drama, porque foi um dos maiores erros da nutrição. Simplificar alimentos a números. E aí, quando você só foca em calorias, você vai demonizar bolo de chocolate, você vai demonizar chocolate, você vai demonizar tudo que é doce, pizza, batata frita. Por quê? Porque tem mais calorias por gramas. Mas, na realidade, isso não faz sentido, porque não é só isso que você come. Você come uma refeição. E o que a gente vê, de novo, é a ciência que fala, não sou eu. O que é importante não é a refeição em si, mas o padrão da sua alimentação. Exatamente. Então, como você come durante a semana ou durante o mês e não na refeição. Só que as pessoas ficam obcecadas. Em cada refeição parece que está jogando tudo em perigo. Sim, Se eu comer um chocolate a mais, aí eu vou perder todo o esforço da minha dieta. Então, isso é catastrófico. Sim, é catastrófico. Até porque quando nós estamos numa dieta restrita, depois chega sempre uma fase de compensação e há um dia em que nós... Ou há compulsões, ou há... Então, isso também é muito problemático, porque tem vários profissionais que vão dizer assim, até para os pacientes deles, tem que comer saudável durante a semana, ou seja, tem que comer nada gostoso, saudável. Com sabor a papelão, como tu dizes. Aí, final de semana, pode fazer um dia de lixo, um dia de... O cheat day. O cheat day. E isso é totalmente transtornado. É uma dica totalmente errada. Porque o seu corpo, coitado, ele não sabe que dia que é hoje. Então, ele vai estar É verdade. muitos dias de restrição e, de repente, um dia onde pode armazenar. Então, come tudo. E quem tem predisposição, isso é objeto da minha pesquisa, que sou pesquisadora na Faculdade de Medicina, dentro do laboratório de neurociências. E eu pesquiso sobre genética dos transtornos alimentares. E o que a gente vê? Que tem pessoas que têm predisposição a transtorno alimentar. E qual é o maior gatilho? Fazer dieta, fazer restrição. Claro. Então, quem tem predisposição para compulsão alimentar, fazendo esse tipo de restrição, vai desencadear uma compulsão alimentar. E aí fica muito, muito difícil sair desse ciclo vicioso. Porque o que essa pessoa vai escutar? Mas você tem que parar de comprar chocolate, tem que ficar dentro da dieta. Só que quanto mais vai controlar, mais vai ter risco de perder controle. Sem dúvida. E aí começa uma vida de sofrimento. Uma prisão. Eu vou-te contar a pior dieta que me deram na vida, porque eu passei a minha vida... A minha mãe levava-me sempre a nutricionistas para vermos, não é? Desde pequenininha? Desde pequenina. A pior dieta que me deram, eu lembro perfeitamente, era a minha preferida, que era
os primeiros sábados, imagina, eu tinha uma dieta super restritiva todos os dias, mas os primeiros sábados de cada mês eu podia comer o dia inteiro só o mesmo chocolate o dia inteiro. Então eu ia ao supermercado e comprava caixas de Kit Kat e todo o dia inteiro sempre a comer Kit Kat. Até passar mal, né? E o objetivo era supostamente eu Dá enjoar desgosto. daquele chocolate. Desgosto. Mas isso nunca aconteceu, porque eu continuo a adorar Kit Kat. Eu adorava passar um dia inteiro a comer chocolates, mas depois percebi que aquilo de facto não fazia Você sentido. entende o quanto isso é prejudicial ao corpo? É equilíbrio do corpo. O corpo precisa de uma alimentação variada, tranquila. E esse tipo de dica, a minha pergunta é, essa pessoa que te passou, né, provavelmente um profissional de saúde, onde é que achou a fonte científica? Não existe. Não existe. É totalmente da cabeça dele. Exatamente. É isso que é grave, porque são profissionais de saúde que estão espalhando dicas que não são comprovadas pela saúde, E eu pela até te digo ciência. mais, e vale o que vale aquilo que eu vou dizer. Mas eu sinto, e aquilo que eu sinto tem muita validade, mas eu sinto que há muitos profissionais de saúde, nutricionistas, que são nutricionistas e que sofrem de transtornos de alimentação. Então, É muito comum. Então o que é que eles fazem? Passam isso para a pessoa, cálculos. Exato. Vamos calcular calorias e é só isso que vale. E conseguem resultados, claro que conseguem, porque eles são prós a emagrecer. isso. Mas Mas você vê, não é muito interessante o que você falar, porque isso é comprovado pela... é comprovado? Tem Ótimo. pesquisas sobre isso. Tem uma alta incidência de transtorno alimentar em profissional de saúde em geral, Pois. especialmente em nutricionista. Claro. Tá? Claro que sim. Agora, a questão é, será que são pessoas com transtorno alimentar que procuraram fazer nutrição para entender melhor o transtorno deles? Ou será que a própria nutrição que leva a um transtorno alimentar? Isso é uma boa questão. Estudar. Então, é uma boa pergunta. E foi Ótima estudado, questão. especialmente no Brasil, tem alguns estudos sobre isso. E a resposta é que os dois acontecem. Tem, sim, pessoas que entram na nutrição já com transtorno alimentar. E tem pessoas que estão entrando na nutrição em paz, só que de tanto Tanta informação. aprender e ficar preocupado sobre calorias, etc., começam a desenvolver transtorno alimentar. Mas é engraçado porque nunca se falou tanto sobre alimentação, nunca houve tanta informação E, ao e nunca mesmo houve tempo- tanto excesso de peso na população. Exato. Porquê que isto acontece? E sabe, a gente fala muito do excesso de peso, porque é fato É que o verdade. mundo está engordando. Ok. Mas tem também uma epidemia de transtorno alimentar. É verdade. É silenciosa, ninguém... Isso é Fala silencioso. E disso. depois o perigo é, porque eu passei por isso, que é, tu estás a emagrecer de formas muito pouco saudáveis, mas toda a gente te dá os parabéns. Você ficar elogiada, todo mundo vai incentivar você a manter essa conduta transtornada. Né? É verdade. E a gente vê muito isso no transtorno alimentar. E muito medo do paciente em ganhar peso, porque isso vem da doença, mas também de perder essa aceitação da sociedade Sim, pelo sim, corpo sim. magro. É verdade. Eu Saber senti que a um gente bocado vê isso. muito isso em crianças, homens que tiveram história prévia de obesidade na infância, e os meninos que têm, vamos dizer, um pouquinho mais sorte na parte de metabolismo do que as meninas. Sim. Como eu falei, o corpo feminino tende Tem tendência a ter propensão a engordar, até na puberdade é natural engordar. Isso é importante. É natural engordar e ganhando massa gorda que você vai menstruar. É verdade. Então, é Olha, muito eu importante. deixei de ter período quando tive Quando déficit emagreceu. calórico. Isso é um sinal de desnutrição. E que o meu corpo não está preparado para gerar vida porque está em perigo. Exato. Agora, em meninos, o que acontece? Vem o período do estirão, onde vai produzir bastante testosterona, que já por si só faz secar e ganhar músculo. Então, muitos meninos com história prévia de obesidade, no período da adolescência, vão entrar no estirão e realmente emagrecer, e ficar magro, esbelde.
E vão ganhar tanto elogios e reforço da sociedade que eles vão entrar num pavor absoluto de voltar a engordar. E até porque está associado ao género macho, masculino, ter um corpo forte e esbelto. Não é? Agora, a tendência é também ganhar bastante músculo, ser definido, um corpo de fisiculturista, como se fosse o normal de um homem. Então, Sim. o que acontece, Nor, é que antes era mais aquele foco da magreza e que era muito tóxico para a mulher. Em homens, a gente vê uma obsessão por muscularidade e está se tornando tóxico. Porque a gente vê meninos de 14 querendo ganhar músculo no momento que eles ainda não tiveram estirão, não tiveram a testosterona que vai ajudar nessa produção de músculo, e tomando um monte de suplementos, até hormônios, para poder ganhar corpo. Então, a gente vê hoje, dentro do ambulatório de transtorno alimentar, por exemplo, no Brasil, onde eu pesquiso... Tu trabalhas diretamente com este tipo de população, não é? A gente trabalha com transtornos alimentares, anorexia, bulimia e compulsão. Né? E a gente está vendo cada vez mais homens jovens, cada vez mais. Ou seja, a população masculina está sendo também influenciada pela toda essa questão da cultura do corpo perfeito e está começando a mostrar sinais de transtorno alimentar que a gente não via antes. A gente, quando estudei e aprendi sobre transtorno alimentar, a frase que eu aprendi era assim: transtorno alimentar é com menina, jovem, rica, inteligente, perfeccionista. Ou seja, era o padrão. Hoje a gente vê que é toda a faixa etária. É verdade. É todo tipo de pessoa. Mas olha, Sofia, eu tenho tanta coisa para te perguntar que este também é mesmo interessante, que é a linha que separa, porque é assim, o que eu sou uma pessoa muito exigente comigo, em termos de profissionais, carreira, sucesso, pronto. Cada um tem a sua voz crítica aqui dentro. E o meu guia orientador dentro de mim, ou seja, aquilo que me guia em termos alimentares é: eu quero comer bem, mas eu quero comer bem ao ponto de... Eu quero que o meu corpo se sinta ágil e leve. Ou seja, eu quero ser capaz de viver a minha vida e não sentir... Não quero que o meu corpo seja um obstáculo, quero que seja um veículo. E é assim que eu vou gerindo um bocadinho a minha alimentação. Vou sentindo também o meu corpo. Eu treino, percebo se o meu corpo está mais pesado, se está mais leve. Só que a linha que separa entre eu quero comer bem e ser saudável... ou uma pessoa ser completamente vidrada disto, esta linha é muito tenue. E às vezes há mesmo um deslize e as pessoas nem reparam. Sim. E no fundo o que eu te pergunto é: o que é comer bem, não é? O que é que define isso? Vou responder, mas antes queria te parabenizar. Obrigada. Porque você mudou os seus valores. Mas tu ajudaste-me nisso. Ah, que bom. É incrível, não é? Você valoriza saúde e bem-estar. Você falou, eu quero ser leve. Olha que lindo. Você não falou, eu quero ser magra. Que antes o foco era peso, peso, peso. A balança que era ditador da Nur. É era o único... Eu nunca mais me pesei, sabias? Então, isso faz parte das dicas, de parar de se pesar, não deixar... Eu abominei mesmo a balança. Aí, o problema é que quem está escutando vai pensar, mas se eu vou parar de me pesar, vou engordar muito, porque o problema dentro de tudo isso é retomar confiança no seu corpo. É verdade. É conectarmos e percebermos o que é que o corpo nos diz, não é? Exato. Porque há dias em que o meu corpo me pede uma grande pizza. Fazer essa dança que a gente falou anteriormente, dançar com seu corpo e não brigar, não entrar não agredir o corpo. em luta em guerra, porque se você está em guerra contra você, quem vai ganhar? Ninguém. Você vai perder, de qualquer jeito. Então, quando a gente volta à definição simples da saúde, que é a definição da OMS, é um bem-estar físico, mental, social. Você vê?
Não tem peso na É definição. verdade, é verdade. Não é ausência de doença. Você pode ter doença, como, por exemplo, diabetes, e ter saúde, porque você está Equilibrado, equilibrado, trabalhando, respeitar a doença, não tem é? amigos, a vida social, saúde mental boa. Então, você vê que o problema da nossa sociedade atual é que ela confunde magreza com saúde. Com saúde. É Então, verdade. primeiro, entender que isso são duas coisas muito diferentes. E dentro dessa saúde, tem a palavra bem-estar, ou seja, se sentir bem. Então, a primeira pergunta é se perguntar: o que me faz bem? Como a gente falou, o que eu gosto de comer? Aí, quem está saindo de muitas dietas vai falar: nossa, eu quero comer tudo. Kit Kat o dia inteiro, chocolate o dia inteiro. Isso é natural. Sim. Porque de tanta restrição, ficou com uma grande Assim, comer vontade tudo, de sim. comer. E isso pode durar algum tempo. Comigo durou, pá, aí 1 ano. Essa vontade de eu quero comer tudo. Ou seja, até tu encontrares o teu equilíbrio é um caminho que também dói, mas é um caminho que tem que ser feito. Sim. Então, com a ajuda de profissionais, isso, em geral, dura menos do que 1 ano. Eu queria te perguntar, imagina, uma pessoa que esteja a passar por algum momento assim, com conflitos interiores sobre a alimentação, eu não diria um transtorno mesmo, porque aí acho que já entra mais uma parte Numa parte mais especialista. Mas uma comer pessoa, transtornado. comer transtornado, exatamente. Quanto O que é que tempo essa pessoa, e o que é que essa pessoa, qual é que são os passos, os primeiros passos? Então, vamos voltar ao comer bem, mas com certeza é uma coisa individual. Depende de muitas coisas. O que pode dificultar fazer as pazes com a comida é o medo de engordar. Esse medo de engordar, ele pode atrapalhar todo o processo. Mas tem também todas as crenças que a pessoa tem. Tem pessoas que acreditam até que água faz engordar. É verdade. Então, a gente trabalha isso no consultório. E voltando ao comer bem, o que é comer bem, Nor? Não existe uma definição científica, porque, aliás, tem muitas definições, cada profissional pode falar a sua, mas eu gosto de citar a minha, que é comer de tudo, sem culpa, sem restrição, com prazer e escutando a fome e as emoções. Lembrar que comer é fisiológico, mas também psicológico. Essa parte psicológica, ela faz parte do nosso bem-estar. Agora, é diferente de um comer emocional de uma pessoa que desconta todas as emoções na comida. Aí sim precisa de ajuda, porque quando a gente não faz tanta diferença entre uma vontade e um desconto, a minha ansiedade na comida. Quando isso não controla a nossa vida, não é? Ou seja, quando isso controla a nossa vida, já é um comer transtornado. Na verdade, comer transtornado pode começar com se pesar todos os dias. Comer transtornado é ter uma relação com sua alimentação prejudicada pelas suas ações, que pode ser pesar. Então, eu vou me pesar de manhã, opa, eu ganhei 200 gramas, então hoje vou cortar não sei o quê. Isso é um comer transtornado. Calcular caloria, um comer transtornado. Pesar a comida. Pesar a comida. E se você pensa, é o que está sendo ensinado na faculdade de nutrição. Por isso é que os nutricionistas têm transtornos alimentares. Olha, um exercício que eu faço mental. Aliás, há 2 exercícios que eu faço mentais, que é, um deles eu penso, Nur, se tu vivesses no meio da selva, sem sociedade, sem ninguém, como é que gostarias que o teu corpo fosse? Ou como é que te sentirias bem? Sem teres pessoas a olharem para ti. E aquilo que me vem à cabeça é, eu quero ter um corpo que me ajude a mover e a ser ágil, onde eu possa caminhar, subir montanhas. Até eu conseguir fazer isso tranquila, está tudo bem. Ótimo. Outra coisa que eu li num livro do Michael Pollan, que tem a ver com... Quando eu vou às compras, a questão do saber comer e do comer bem, tem muito a ver com
ele diz muito, finges que és uma pessoa da época paleolítica, dos nossos antepassados, entra num supermercado e vê tudo o que tu identificarias como comida. Nossa, é. Isso é bem radical, né? É, um bocado. Porque aí que vem o discurso, cuidado, porque isso pode... Uma pessoa um pouquinho sensível pode entrar naquele comer clean. Ou seja, pois é, nada pois é. de industrializado, nada de ultraprocessado. Então, meu trabalho é justamente de trazer essa voz dizendo, gente, não é tão... verdade. Eu gosto do Michael Pollan, Sim. mas se você vê o que ele chegou hoje, ele virou uma pessoa muito clean. Sim, sim. Até o cabelo não Sim. tem mais, ele raspou tudo, ele tá bem, mas Sim, mas o foi um discurso... caminho dele que foi percorrido, ele é muito in natura, sim. Mas eu gosto muito do que ele escreveu. Agora, a visão dele é muito radical. Estrita. Né? E como sou especialista em transtorno alimentar, sempre eu vou trazer cuidado, não fala assim de maneira tão radical, não é tão assim, 880. Sim. Agora, a dica que ele dá é muito interessante, porque a ciência comprova que o que é mais saudável, vamos dizer, para nosso corpo, é uma comida mais fresca e caseira, Exatamente. menos industrializada. Mas não quer dizer nada industrializado. Sim, não quer dizer, mas eu não quero dizer que eu não tenha pizzas congeladas em casa, ou não quer dizer que eu não tenha iogurtes. Mas eu acho que esta regra ajuda um bocado a perceber. Por exemplo, se puder escolher entre uma pizza congelada ou uma pizza artesanal num restaurante, eu adoro pizza no Sim, forno, artesanal. com Pronto. certeza. Quando temos essa escolha, perfeito. Quando tem essas opções, tenta optar pelo mais fresco caseiro. Agora, tem dias que você não vai ter opção, você está com fome. Sim, e tem uma exatamente. pizza no congelador. Toma. E sem culpa. Sem culpa. E por isso pode comer de tudo, mas não tudo. Ou seja, pizza congelada? Pode, mas não Não todos os dias. todos os dias, quantidade enorme. E por isso é uma coisa de bom senso que a gente perdeu. Né? Porque a Nós gente escuta... desconectámos-nos do corpo. se reconectar com a fome, com as emoções. Sabe que temos uma frase no ambulatório de transtorno alimentar, a gente fala emoção assumida não vira comida. Muito Exatamente. interessante. Isso é tão essa verdade. frase. Porque Então, nós comemos emoções. Às vezes estamos a comer um bolo e estamos a comer uma emoção que não expressamos. E, na verdade, a emoção dentro de comer, ela é bem-vinda. Só que ela tem que ser mais consciente, e não como um refúgio. Então, é diferente, por exemplo, sentir a vontade de um bolo de chocolate, falar, bom, ok, vai ter bolo, mas aí você negociar com você. Vai ter um bolo de tal lugar, ou que eu vou fazer, e você prepara um tipo de ritual para esse momento de prazer. Isso é totalmente natural, normal, bem-vindo. Exatamente. Eu chamo isso do segredo dos franceses, porque durante muito tempo os franceses eram considerados uma enigma para os americanos, porque eles fazem tudo errado, comem bolo, gordura, tomam vinho, Croissant. croissant, e são mais magros. Então, qual é o segredo dos franceses? Porque lá nos Estados Unidos tem tanta informação nutricional que está quase todo mundo de dieta. Tá? E tentando evitar gordura, tentando evitar açúcar. Então, bolo de chocolate nem pensar, porque faz engordar. E aí, o que é interessante é que tem um estudo que eu gosto de citar, dos anos 90, quando os franceses ainda não estavam tanto na dieta, e eles perguntaram para americanas e francesas as mesmas perguntas de o que você pensa, o que você sente sobre os alimentos, tal. Então, frango, cenoura, etc. E o bolo de chocolate foi o mais interessante, as respostas. Porque as americanas, em geral, elas responderam culpa, engordar, gordura, não pode. E as francesas, Olianor, responderam feliz, aniversário, prazer. Celebração. Olha, é o mesmo bolo,
Só que a atitude vai ser totalmente diferente. E acho que isso, o segredo, vamos dizer, de uma vida de comer bem, de comer em paz, de se autorizar um prazer. Mas também, pensa bem, aquela que vai se autorizar comer um bolo de chocolate, ela não vai comer engolindo, com culpa, sentindo muitas emoções negativas. Ela vai sentar, vai saborear. E saborear, você já manda para seu cérebro um Era monte. isso. É diferente, não é? No nosso corpo, Totalmente, quando é comemos uma com stress atitude. ou quando comemos com prazer. Isso Total. difere. É. A atitude na qual você está comendo interfere muito, não só na parte da saúde mental, mas também na digestão. A gente vai digerir de maneira diferente. Tem muitos estudos hoje olhando essa parte da digestão. Quando você está estressada, a digestão vai ser diferente pelo estresse, porque nosso intestino, que é chamado o segundo cérebro, ele tem milhares e centenas de milhares de células nervosas. É o segundo órgão com células nervosas depois do cérebro. Então, quando você está muito aflito, muito estressado, ansioso, vai impactar seu intestino. Sem dúvida. E A forma como digere, e mesmo quando comemos... Como digere. Quando comemos com prazer e alegria e calma, muito possivelmente, se calhar, sacia-nos mais horas, não é? Porque comemos descontraídos, processamos melhor Tem isso, e tem também uma satisfação tão grande que quando você sai da mesa, você não pensa mais em comer. Você não pensa mais sobre, será que eu posso comer, não posso comer? Você está em paz. E só isso é saúde. É saúde. Isso é saúde. Isso é saúde, exatamente. Isso é saúde. Então, você vê, a questão não é evitar bolo de chocolate, como a mentalidade de dieta nos fala. A questão é, pode comer de tudo, mas vamos organizar, vamos ter rotina, vamos cuidar da nossa fome física. Se você... Eu vou dar um exemplo. Tá com 11h30 da manhã. Eu quero o bolo de chocolate. A Sophie falou que tem que comer se a gente quer. Não, a Sophie falou também, almoça primeiro, tá? Exatamente. Porque às 11h30, tá na hora do almoço. Então, deixa o bolo para a sobremesa. Exatamente. E desse jeito, sabe? E por isso que eu chamo isso de nutrição consciente. Eu falo, é uma nutrição consciência, porque tem ciência por trás, não é invenção, e consciência. A consciência do que, do lugar, de quando... Nós hoje em dia também, imagina, há uns anos era completamente diferente. Nós, na época dos nossos avós ou bisavós, eu acho que eles viviam com mais calma, tinham uma horta, estavam mais ligados às épocas dos anos. Nós vivemos de uma forma completamente diferente, nem temos tempo, ou não queremos ter, de estar presentes com o alimento e sentir... Tem coisas totalmente... Estou de acordo com você, mas também, veja bem, eles tinham menos opções também. Pois é. Hoje, você entrar no supermercado, o seu cérebro fica assim, quero tudo. Se calhar esse é mesmo o problema. Especialmente se está com fome. Então, temos muito mais opções, então é difícil falar, volta como sua avó, comer como sua avó. Não, a gente tem que se adaptar ao nosso meio ambiente, mas é um meio ambiente com muitos alimentos, e exatamente esses ultraprocessados, mais industrializados, eles dão um prazer intenso. Então, o cérebro lembra. Então, quando você está com muita fome, se você vai só escolher o que seu cérebro vai te deixar escolher, ele vai provavelmente no alimento mais energético que ele tem memória. Claro. E por isso que essa questão da rotina é importante. Comer regularmente, comida fresca, caseira, cuidar de quê? Da sua fome física. Então, fome física, estou nutrido. E aí vem toda a questão da fome mais psicológica, que você aprende a entender e lidar. Estou com fome de quê? Essa é a pergunta de base. Estou com fome de quê? Olha, por acaso tenho aqui um livro do Deepak Chopra que se chama Tenho Fome de Quê? Está aqui. É muito interessante este livro, mas... Eu não li. É muito interessante. Também Tem fome de quê? Então, eu acho que a pergunta básica
E muitas pessoas não sabem, porque quando você faz muita dieta, você perde a habilidade de sentir se você está com fome ou não. Você está triste, vai comer. Você está cansada, você vai comer. Você está com tédio, vai comer. Tudo vira comida. Mas também deixámos de cozinhar tanto em casa. A questão do É Uber Eats. difícil mesmo. E eu acho que quando nós cozinhamos em casa e temos contacto com a comida que fazemos, eu acho que a nossa relação com a comida também muda. Então, dentro da ciência, a gente vê que quem cozinha vai não somente comer melhor, mas ter mais saúde. Então, isso aí interessante. Não é só você que tem que cozinhar. Pode ser alguém, se você tem muita sorte, alguém que cozinha para você. Isso é melhor ainda. Mas o cozinhar faz você comer melhor. Isso é interessante. Então, dentro das dicas que eu dou, eu tenho 3 dicas principais. Diga não à dieta restritiva, como a gente falou no começo. Coma mais alimentos frescos caseiros, menos industrializados, ultratransformados, processados. Mas você vê, eu não falei nenhum, falei menos. Menos, exato. E cozinhar. Sabe que cozinhar foi associado lá um estudo, acho que foram 800 mil pessoas, e associaram o fato de cozinhar comida fresca caseira a menos risco de obesidade, menos risco de diabetes. A melhor proteção. Claro Olha que que interessante. Olha, Sophie, eu queria-te só aqui colocar-te algumas questões sobre os mitos da nutrição, só para desmistificar este tema. Muitos. E eu acho que é mesmo importante trazer isto para aqui, porque há tantos mitos sobre a nutrição que este ponto é importantíssimo. E tu aqui no teu livro tens alguns. Por exemplo, o fazer dieta emagrece. É um mito. É um mito, porque em longo prazo você acaba engordando. Engordando, exatamente. E mito é justamente uma informação que, na verdade, se revela falsa ou, às vezes, até o contrário. Exatamente. E tem muitos na nutrição. Estou, inclusive, escrevendo um livro. Top secret. Boa. Mas é sobre essa questão do engano, do como está sendo interpretado a Nós ciência precisamos disso no mundo, eu acho. É urgente. É urgente. E, por exemplo, há aqui uma que toda a gente pensa que é talvez verdade. as mais importantes, a mais forte, mitos. O maior erro da nutrição foi de demonizar a gordura, como se a gordura é o que te faz engordar. Isso é muito, muito grave, porque o mundo deixa de comer gordura. E aí, quando você deixa de comer gordura, você come o quê? Olha que interessante, mais carboidrato. Exatamente, porque a gordura sacia a longo prazo. Exatamente. Então, a pessoa vai compensar e comer mais carboidrato. E a gente vê o que aconteceu depois dessas dicas. O mundo engordou. Agora, não é culpa do carboidrato também. Vou defender o carboidrato. Precisamos do carboidrato. Precisamos de energia. Exato. Então, você vê como esses mitos atrapalharam. São mais de 40 anos, quase 50 anos de mitos na nutrição, que, em vez de ajudar na nossa saúde pública, atrapalhou bastante. Sem dúvida, sem dúvida. Aqui outro mito que é bastante comum, que, por acaso, não sei se puseste aqui, mas possivelmente puseste, que é comer à noite engorda. Comer não comas isso à noite que isso engorda. Comer carboidrato. Hidrato de carbono. Sim, hidratos de carbono, exatamente. Hidrato de carbono. Então, é um mito total. E se você pensa... Eu até fiquei atrás procurando de onde vem esse mito. Quem que inventou isso? Porque a ciência não comprova isso. E no Brasil, parece que foi um dos coaches do Ayrton Senna, que é um grande esportista de velocidade, de carro, que escreveu um livro, e dentro do livro estava escrito isso. Foi um dos meus pacientes que falou, a primeira vez que eu vi foi lá. Mas, 20 anos, 30 anos atrás. Aí você pensa, mas por que colocar isso? Quando você vê no mundo inteiro, as populações que são mais
magras, saudáveis, talvez, Sim, não por magras. acaso aproveito para dizer que há um documentário incrível na Netflix do Dan Butter fala sobre as Blue Zones, Blue as zonas zones, do mundo sim. centenárias com pessoas que vivem mais tempo. Pá, ele diz coisas incríveis. Incríveis. E ele fala que eles comem muito carboidrato. É verdade, é verdade. Em Sardenha, em Okinawa, Okinawa é quase 80% é de... verdade. Batata doce, pasta. E você vê como é interessante ver que não é um alimento só, um grupo alimentar que a gente tem que atacar, mas são 50 anos de demonização de É verdade, alimentos. é verdade. Então, Sem dúvida. com certeza, esses mitos, eles atrapalharam a nossa paz com a comida, mas também colocaram uma preocupação inútil na hora de comer. Que eu sinto que é prejudicial. mesmo grave. Isso está a ficar mesmo aqui. Olha, eu até te digo mais, que é... Pronto, eu há bocado disse que tenho um clube de treino e saúde, um ginásio, que é o Circle, e o nosso propósito é elevar o potencial humano através da condição física e da saúde. E nós tivemos, e ainda temos, muita dificuldade em conseguir comunicar o ginásio sem usar as palavras perda de peso. Emagrecer. Porque o que vende, emagrecer. Perfeito. Porque Parabéns. o que vende em todos os ginásios são os resultados rápidos e emagrecer. E nós sentimos alguma dificuldade em como é que nós comunicamos. Claro, agora já temos uma comunicação muito mais clara e já sabemos também como comunicar. Mas principalmente no início como é que tu vendes um clube de treino e saúde, como é que tu vendes um ginásio sem usar as palavras emagrecer ou perda de peso. Não, essa busca do emagrecer, ela prejudicou muito a nossa saúde. Sem dúvida. E ela está sendo o motor da indústria. A indústria farmacêutica, da indústria alimentícia, da indústria do tratamento da obesidade, infelizmente. Porque a gente vê que essa busca de emagrecer, ela potencializa mais risco de obesidade, de transtorno alimentar, de comer transtornado, porque ela vai levar toda essa preocupação ao redor da comida e do corpo. Sem dúvida. Olha, mais um mito que tem a ver com os produtos diet e os produtos light, porque pelo aquilo que eu também tenho lido e percebido, é que estes produtos, quando sandes, principalmente, na realidade, no pós, até geram mais fome, não é? Quando nós os consumimos. Isso é interessante. Tem vários estudos sobre esses alimentos light diet. Primeiro, entender que eles foram desenvolvidos para satisfazer a demanda dos médicos, nutricionistas, mas também do público, de comer menos caloria. Então, já começa com esse nutricionismo que a gente falou, excesso de ciência na alimentação. Então, para obter um alimento light, você vai retirar um ingrediente, ou pelo menos diminuir, para diminuir a quantidade de calorias. Exatamente. E o que foi feito, em geral, foi tirar a gordura, na época dos anos 80. E aí que tem o gosto de papelão que você falou. Sim. Porque você tira a gordura de um alimento, pensa no iogurte desnatado, leite desnatado, né? Sim, fica sem gosto, tá com gosto ruim, porque a gordura, ela traz um prazer. Sim, ela até traz tipo em sabor. bolachas ou em pizza, não sei o quê. Aquilo que tem mais gordura fica mais crocante e mais saboroso. Aquilo, por exemplo, bolachas com manteiga ou bolachas sem manteiga. Bolachas de água e sal. E aí, quando você tira a gordura, o alimento não fica bom. Então, a indústria, ela quer vender. Então, o que você coloca que seu corpo gosta também, que seu cérebro gosta, que não é gordura? Açúcar. Então, nos produtos light, muitos tiveram baixa de gordura e aumento de farinhas, açúcares, para dar um gosto para a pessoa comprar de novo. Sim. Só que, então, isso não é um produto mais saudável, tá? Agora, o que acontece quando você come um alimento light?
você vai comer um alimento que tem um gosto diferente do que você espera. Então, a gente vê que pessoas que estão comendo light diet tendem a, em geral, comer mais. Compensam, não é? Compensação, frustração, o fato também de buscar aquele prazer que não chega. E também tem, provavelmente, aquela sensação de como tá light, eu posso comer muito. Pois é, pois é, pois é. Mas a satisfação não chega. Nunca chega. Então, aí complica, porque da próxima refeição provavelmente vai ter uma certa frustração não resolvida, que pode até desencadear no final do dia um grande comer emocional. Incrível, hein? Todo este mundo de informação e aquilo que está a acontecer no mundo é Quando na preocupante. realidade, Nur, é relativamente simples. É, mas não é a simplicidade não é fácil. Não é Principalmente num mundo que te está sempre a pedir para teres o corpo ideal, para seres magro. Então, aí a gente volta nessa cobrança do corpo. E por isso, quando a gente foca, mudar de valor, como você fez, em vez de focar no peso, no corpo definido, começar a valorizar o quê? Bem-estar, vida, desenvolvimento. Qualidade de Tem vida. tanta coisa positiva dentro de uma vida, não só corpo. Inclusive, quem está focado no corpo, geralmente tem muito estresse, até uma vida, vou falar péssima, não, mas mais complicada. Mais chateado, está mais tenso, mais chateado. Eu sentia isso. E mais irritada, porque sabe quando você faz dieta... Ficas muito irritada, é Você verdade. fica irritada, libido cai. É verdade. Não é a mesma pessoa, tá? Não, é verdade. E tem um estudo que mostrou que tem mais briga em casamentos onde tem um de dieta. Claro, isso faz todo sentido. E até te digo mais, a minha família é muçulmana e tenho algumas pessoas da minha família que fazem Ramadão. E houve uma altura em que eu tentei fazer também, mas eu treino todos os dias, corro, faço muito exercício. E tentei fazer o Ramadão também, mas eu andava a discutir com toda a gente, tive que parar. Porque eu andava irritada com tudo. Já não conseguia. Pode ter irritação, mas também déficit de cognição. Sim. Por exemplo, você vai dirigir e fazer erros ou trabalhando ou quebrar coisas. Então, exatamente. Mas saber, o Ramadão, quando é feito, vamos dizer, de maneira tranquila, Sim, né? sim. Você tem direito de comer antes. Sim, antes do dia sol nascer. Então, uma pessoa que está totalmente em paz com a comida vai fazer um Ramadão tranquilo. Mas há pessoas, eu diria, nem sei, não tenho noção se é a grande parte, mas há pessoas que usam o Ramadão para emagrecer. Então, hoje tem. Tem muita gente. Você pensa, gente, esse jejum durante o Ramadão é religioso, não é para emagrecer. Você vê como a mente distorcida da população usar esse tipo de alimentação para emagrecer. É verdade. É uma pena, né? É verdade. Olha, Sofia, eu tenho mais 2 perguntas para ti e estas eu faço-as a toda a gente. Ok? Tá. Para terminarmos, olha, está a ser uma conversa lindíssima e eu ficaria aqui a falar contigo, como sabes, mas pronto, o tempo é limitado. E então, se hoje fosse o teu último dia na Terra e tu só tivesse um papel e uma caneta e podias deixar uma mensagem escrita ao mundo, qual é que seria essa mensagem? Antes de eu morrer. Antes de morrer. Tipo, então, talvez faça as pazes com a comida. Faça as pazes com o seu corpo. Porque são 2 coisas tão importantes no seu equilíbrio e que vão acompanhar você a vida toda. Exatamente. Você vai comer até o fim e você vai ter esse corpo que é seu até o fim. Mesmo que não gostar, vai ser seu corpo. O seu corpo é o seu templo, o seu melhor amigo. É verdade, sem dúvida. E depois, quando voltares a Portugal, vamos gravar um episódio só sobre como fazer as pazes com o corpo. Porque isso é todo outro tema. E depois, por último, a última pergunta seria, se tu pudesses recomendar só um livro à humanidade, qual seria? Antes de morrer? Sim. Mas não posso recomendar meu livro? Não. Não é ético. Mas eu recomendaria. Não, mas eu vi que você tem O Poder do Hábito. Acho que é bom. Grande livro. É um livro bem interessante. Eu recomendo bastante, porque
mudar o hábito é quase a base de um ganho de saúde. Fazer essas mudanças de hábito, mas de uma maneira gentil com você. Sim. E no livro ele explica muito o quanto o hábito é um piloto automático. Então, não entrar em guerra contra você, não tentar forçar hábitos e... É um grande livro, é um verdade. livro que para te inspirar, para te ajudar a criar novos hábitos também. Sim. Só para terminar aqui, eu também gostava de dizer que uma grande ajuda para mim, ou seja, tu há bocado deste-me os parabéns por ter conseguido mudar o meu mindset, mas eu não queria deixar de referir que o teu livro foi mesmo muito importante para isso. Muito mesmo, obrigada. eu diria que pessoas que estejam a passar por um comer transtornado, como tu dizes, eu acho que é importante, ajuda muito ler o teu livro. Ajuda muito. Ajuda bastante. Ajuda no comer transtornado, no transtorno alimentar, na obesidade, na gravidez. Depois da cirurgia bariátrica, eu recebo depoimentos quase diariamente sobre o quanto esse livro transforma. Então, até eu estou, às vezes, muito encantada do poder de um livro. É o poder que a nossa voz ganha quando a trazemos cá para fora. Nós ajudamos pessoas que nem temos noção. Isso muda tudo. Olha, obrigada, Sofia. Adorei. Que bom. Até à próxima. Até.